desenvolver pessoas dentro de uma equipe que já está performando, né, que já está em alta performance. Então é um assunto bem complicado, não é um assunto simples, tá? É claro que o primeiro passo vou falar para vocês também. Então aqui é uma oportunidade para vocês, né? Uma oportunidade de vocês receberem esse conhecimento que a gente cobra na Máximos, pelo menos R$ 3.000, R$ 6.000, dependendo da formação e do curso que você faz, para você receber essa informação. Eu tenho um convidado especial na minha live, ele fez muito sucesso na live de ontem, né? Daí eu trouxe ele aqui também para participar, só que ele tá dormindo, ó. Meu convidado é esse cara aqui, ó, o nome dele é Grogo. Ele é ele é um Jedi, é um bebezinho, só que ele é um Jedi, né? Um Jedi bebê. Acorda, Grogo, vamos trabalhar, Grogo? Vamos, meu filho? Opa. Você não quer trabalhar hoje, Grogo, é isso? Você vai... Joga força aí pro pessoal para eles botarem lá. Não, força, joga força, Grogo. Que é pra eles mandarem a live para 3 pessoas que estão online, 3 contatos deles que estão online. Joga força neles aí, vai. Isso. Vai, dá aquela concentrada, Grogo, joga aquela força lá, assim, que você faz. Muito bom, legal. Obrigado, Grogo. Vamos falar agora sobre a nossa live, né? Agora você que já viu o que o Baby Yoda vai fazer, né, com você, se você não enviar essa live agora para 3 contatos seus, né? É o seguinte, pessoal, eu quero trazer para vocês a oportunidade de você aprender como desenvolver o seu time. Eu vou dar 2 passos para você fazer junto com o seu time, né? Vou explicar para vocês os detalhes do que é essa coisa de maturidade de equipes, de maturidade de, né, de team members. Você como gestor, você como Scrum Master, você como Agile Coach, você como agente de transformação, precisa conhecer, precisa saber desenvolver as pessoas. Tá legal? Muito bem. Então essa é uma oportunidade bacana, porque isso aqui a gente cobra bastante na Máximos para passar essa informação. Então você está recebendo aqui de graça. É só você chegar na live. Você que está na live, que está presente, você que envia para os seus amigos, você que está no YouTube, você que está no Facebook, né? Então aproveita, porque isso aqui as pessoas cobram para poder passar, tá legal? Bom, o que a gente não vai ter aqui? A gente não vai ter uma fórmula bala de prata que mata tudo, né? A gente não vai ter a cura do Covid. Vai depender do seu empenho. É simples, não é complexo, não é complicado colocar essa fórmula em prática, né, que eu vou passar aqui para vocês. É relativamente simples, né? Tenho vários exemplos de alunos, de empresas que aplicaram essa fórmula. A gente ensina essa fórmulazinha no nossa formação, né, no nosso Certified Agile Coach, né? Eu ensino também, eventualmente, dependendo do tempo e das perguntas do treinamento, eu ensino também no Certified Scrum Master, no treinamento CSM, né? Às vezes rola até no CSPO, que não tem muito a ver com isso, é mais sobre negócio, né? Mas dependendo do andamento do treinamento, eu ensino isso para as pessoas também, né? Temos, por exemplo, o case de uma aluna minha da antiga Qualicorp, que agora foi comprada pela UHG, que é United Health Group, né, que aplicou, né, e mostrou para mim, nossa, o pessoal realmente mudou bastante, etc. Porque assim, ó, não é para eu desenvolver, eu preciso pensar, obviamente, na questão da maturidade do pessoal, certo? Mas é só na maturidade? Essa que é a questão. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá legal? E eu vou dar para vocês 2 passos aqui bem simples para você seguir, para começar a trabalhar a tua equipe lá dentro da tua empresa, seja você um gestor, seja você um analista, seja você um Scrum Master, seja você um Product Owner, realmente não importa o teu cargo, porque isso aqui é muito simples, né? Então você pode, por exemplo, sugerir para alguém, você pode sugerir para o seu time, você pode sugerir para o seu gestor, passar isso aqui para o pessoal, executar esses passos que eu vou dar para vocês, são 2 passos, junto com a tua equipe, para aumentar o nível de maturidade
e você fazendo isso por exemplo, 3, 4 sprints, você já vai ter uma melhoria palpável, você já vai começar a perceber de maneira tangível uma melhoria na maturidade da sua equipe, tá legal? Boa noite, Marco Almeida, aí no YouTube, né? Legal que você tá aí. Boa noite a galera bastante gente aí no Facebook, boa noite aí, pessoal. Só que tem uma questão, isso aqui que eu vou apresentar para vocês, né, esses 2 passinhos que eu vou apresentar para vocês, tem alguns erros muito comuns que o pessoal executa, que o pessoal comete quando vão realizar esses passos. O primeiro erro, pessoal, é focar apenas na maturidade. Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube e do Face, mostrar aqui para o pessoal do Insta. O primeiro erro é focar apenas na maturidade, né? Então você começa a buscar dinâmicas de equipe, você começa a buscar formas de trabalhar a equipe, né, focando apenas na maturidade, quando na verdade não é só nisso que você tem que focar, né? Lembra que para eu começar a fazer a equipe, os membros da equipe performarem, eu preciso passar por um processo, sem dúvida nenhuma. E eu preciso falar de maturidade, eu preciso me preocupar com a maturidade. Mas não é só com a maturidade, porque com o tempo você vai ter que começar a focar em outra coisa, né? É o erro mais comum que as pessoas têm. O segundo erro, o mais comum que o pessoal comete bastante quando vão implantar esses 2 passinhos, né, nas empresas, para aumentar a maturidade das equipes, para aumentar o engajamento, para aumentar a performance das equipes, é pensar que você como gestor, você que está aplicando esses 2 passos na sua equipe, você pensa que já sabe onde está o problema na equipe. Você pensa que já sabe. Você acha que já sabe, mas você não testa para ver se é aquilo mesmo, entende? Então isso aí, pessoal, é muito, muito, muito comum, muito comum. Então não pense, não vai aplicar esses 2 passos achando que você vai resolver o problema da equipe sem testar antes, sem saber o que está faltando dentro de cada um dos membros da equipe, tá? Isso é super importante, né? Então não caia nesses 2 erros das pessoas. O pessoal cai bastante, né? O pessoal me manda mensagem, fala, mas Heitor, é que eu fiz isso e na verdade era outra coisa. É porque você não pensou, você não testou. O que está faltando? O que eu preciso trabalhar na minha equipe, naquele team member, naquele membro da minha equipe, tá certo? Então, o jeito bacana de você implantar isso aí é você primeiro saber realmente conhecer a sua equipe, é o primeiro passo. Eu quero aumentar a maturidade da minha equipe. Qual é o primeiro passo que eu preciso tomar? A maneira mais correta de você implantar esses 2 passos é saber onde você está pisando. Você tem que ter uma relação como gestor, como o pessoal está falando agora, acho que é moda, né? One-on-one. Vou começar a aumentar, a trabalhar a maturidade da minha equipe, a trabalhar a performance da minha equipe. Eu preciso ter uma relação 1 a 1 com cada um da minha equipe. Mas, Heitor, se eu tiver uma equipe de 300 pessoas, aí o problema é teu, né? Tu vai ter que decorar 300 nomes. Impossível, não é impossível. Quer ver um exemplo? O meu primeiro trabalho, eu tinha 17 anos, eu trabalhava na Yamaha. Sabe a Yamaha que faz moto, jet ski, essas coisas? E aí tinha um presidente lá, ele era japonês, ele não falava português. Daí eu trabalhei como estagiário, eu tinha 16 para 17 anos. Aí ele me chamou. Eu falei, nossa, o presidente da empresa quer me ver? Eu era estagiário. Foi o meu primeiro contato com gestão Lean, pessoal. Foi sensacional. Eu achava diferente, né, das empresas que eu estava acostumado a ver lá na época. 17 anos, quanto tempo atrás? Eu tô com 44, daí você faz o cálculo aí para ver que ano era. 90 e um quebrado. A empresa, todo mundo tinha uma mesa igual, né? A única coisa mais separada era o setor que eu trabalhava, que era o CPD na época, o Centro de Processamento de Dados, né? Então chamava CPD na época, não tinha TI, ninguém falava TI na época, né? Daí o presidente me falou, entrou o estagiário novo, então ele falou, quero ver o estagiário. Aí veio a secretária dele na minha mesa, eu tinha uma mesa maior que a dele, porque quem trabalhava no CPD eram os caras do momento, né? Então a gente cuidava de tudo,
A empresa rodava, basicamente, se alguém do CPD morresse, saísse, a empresa parava. Então era bem importante. Então ele me convidou para ir lá, para ele me ver. Eu falei, nossa, eu mal cheguei na empresa. Tá vendo a importância do meu trabalho? Aí eu fui todo empolgado na mesa lá do diretor. E como ele não falava português, só falava japonês, a secretária dele fazia tradução, né? Eu falei, bom, então você vai fazer a tradução? Acho que o nome dela é Ariko, ou Eriko, não lembro. Vou fazer, vamos lá. Chegamos na mesa dele, aí ele tava assim, de cabeça baixa, né? Escrevendo lá, ele vivia escrevendo muito, com uma bic, escrevia, que eu sempre via ele, todo mundo via o presidente, passava lá, gestão limpa, pessoal. Era gestão à vista, todo mundo se via, todo mundo tinha que se ver, né? Todo mundo no mesmo nível, todo mundo utilizando aquelas batas, aqueles jalecos azuis. E aí, por que azul? Fui descobrir recente. Azul é uma cor que motiva, né? Então, usa-se muito isso na gestão Lean. E ele estava lá, baixando lá, escrevendo lá com a bic dele. Aí a secretária falou, o Heitor tá aqui. Aí ele levanta assim, pode ir, tudo bem, pode ir. Eu falei, porra, não vai falar comigo? Aí a secretária, não, vai, ela me puxou pelo braço, não, volta pra tua sala, pode voltar. Eu falei, mas não vai falar nada, vai. Aí eu, tá bom, pra que ele me chamou? Depois ela foi lá na sala, aí eu perguntei dela, mas por que ele me chamou? Só pra chegar lá, olhar pra mim e mandar eu embora? Voltar pra sala? Aí ela falou assim, ó, nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer o nome desse japonês doido, grosso. Era o nome dele? Taka. Bom, esqueci. Depois eu lembro o nome dele. Kunihiro. Kunihiro-san. Era o Kunihiro-san. Bom dia, Kunihiro-san. Konnichiwa. Konnichiwa. Não, Ohayo, Kunihiro-san. Todo mundo dava bom dia em japonês pra ele. Era o Kunihiro. Aí eu perguntei, mas por que ele me chamou lá? Porque ele liga, ele sabe o nome das pessoas, ele decora o nome das pessoas que trabalham aqui. E ele quer saber, ele quer ligar o nome ao rosto da pessoa, a fisionomia ao nome. Aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, você tá brincando? Ele sabe o nome de todo mundo aqui. Ele falou, sabe. Sabe o nome de todo mundo dentro da empresa dele. Ele era o presidente da empresa. Então você vem falar para mim que você tem uma equipe de 20 pessoas, 30 pessoas e não vai saber o nome de todo mundo? Você tá mal, cara. Entendeu? O cara sabia o nome de 300 e tantas pessoas, sei lá quantas pessoas, tinha muita gente lá dentro. Uma planta imensa de produção lá entendeu? Então, você tem que ter uma relação. É a primeira coisa. Quer aumentar a maturidade do pessoal, né? Quer aumentar a maturidade do pessoal, você tem que saber, você tem que ter uma relação one-on-one, né? Fica a dica, tá bom? Tem que saber o nome, né? E aí, pessoal, para não cair no problema, veja bem, eu tô falando para vocês como é que vocês fazem para evitar o problema que eu falei que todo mundo comete, né? Os dois erros mais comuns que todo mundo comete, tá? Para evitar o problema de você achar que você sabe o que aquele cara tá precisando. Por exemplo, você tem um team member, vamos imaginar o Grogo aqui. O Grogo, ele é um Jedi. Então eu olho para ele assim e falo, o Grogo tá com problema de relacionamento, por exemplo. Mas será que ele tá mesmo com problema de relacionamento? Eu não consigo ler dentro da cabeça. Ele consegue ler a minha cabeça, mas eu não consigo ler a cabeça dele. Será que é problema de relacionamento? Ele tá com problema, ele tá desmotivado por causa do salário. Mas será que é desmotivação por causa do salário? Então eu não posso cair nesse erro, nesse achismo de achar, olhando pro cara, baseado em algumas interações que eu tive com um membro da equipe, que o cara tá com problema X. Não posso cair nesse erro. Como é que eu faço para evitar? Aí você vai rodar uma ferramenta que eu vou já passar para vocês, tá legal? Só que antes, eu quero que vocês vejam que o processo de amadurecimento de uma equipe até chegar na alta performance, né, é um processo que não acontece da noite pro dia. Né? Eu tô falando isso, estou falando sério. Eu sei que parece óbvio para muitos de vocês, só que eu preciso falar isso aí, sabe por quê? Porque eu já estive em clientes, né, que lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Charleston, né, uma cidade histórica lá nos Estados Unidos, na época da Guerra Civil, e o dono, na verdade, foi o COO, Chief Operations Officer, que participou de um treinamento meu em Denver, no Colorado. Por que ele estava em Denver, não tenho a menor ideia. Participou de um treinamento meu em Denver,
Depois ele me convidou para ficar lá 2 semanas em Charleston, começando a fazer a transformação ágil da empresa dele. Isso aí foi em 2015, 2016, mais ou menos. Beleza, vamos lá. Quais eram as expectativas do CEO? Que no final de 2 semanas, a produtividade ia estar 4, 5 vezes maior, que ia estar todo mundo se relacionando, porque eles tinham 3 equipes, né, era uma empresa de desenvolvimento de software, pequena, média, pequena empresa, e as 3 equipes tinham maturidades diferentes, uma baixa, outra média, outra mais alta. Então eles queriam que tudo tivesse equalizado no final das 2 semanas. Eu falei, opa, vamos lá, vamos conversar. Vocês nunca ouviram falar sobre Scrum, você tem uma pessoa ou outra que já ouviu falar, eu preciso treinar todos vocês na empresa, preciso treinar o pessoal do comercial, transformação ágil é isso, é a empresa inteira rodando, né? Essa empresa obviamente foi um pouco mais simples, porque era uma empresa pequena, né? Mas ele, então, era essa a expectativa dele. Então, tipo assim, você manda os caras para um treinamento no fim de semana, quando for na segunda-feira, os caras já acordam auto-organizáveis, autogerenciáveis, extremamente motivados, com a maturidade lá em cima. Não é bem assim. Então você passa por um processo. E esse processo, pessoal, ele foi descrito na década de 60, mais especificamente em 1965, por um cara chamado Bruce Tuckman. O Bruce Tuckman, ou Tuckman, como você quiser chamar, né? Aqui pro pessoal do... Esse aqui é o nome dele, né? Forming, Storming, Norming, Performing. Então mostra pra gente as fases pelas quais a gente passa até chegar no nível de estar performando como uma equipe lá em alta performance. Tá certo? O nosso assunto é como é que eu faço quando a minha equipe já está performando bem, como é que eu faço para esses caras continuarem melhorando cada vez mais? Porque sempre tem Kaizen, né, pessoal? Kaizen. O que significa Kaizen? Melhoria gradual e contínua, sempre sem parar. Então, mesmo eles estando já em alta performance, existe espaço para melhoria, certo? Como é que eu faço para os caras chegarem lá? Para os caras melhorarem? Né? Então, bota na cabeça esse modelo de maturidade. Heitor, não dá para traduzir? Ó, eu nunca traduzi, tá? Muita literatura não traduz, outras traduzem, eu acho que o PMBOK traduz. O forming é a formação. O que é essa formação? Você sabe que o pessoal está no forming quando o pessoal não está conflitando, quando não tem conflito. Aí eu sei que está no forming. Por quê? Porque a gente se sente meio pisando em ovos, eu não conheço fulano, fulano não me conhece, então a gente não vai se pressionar para poder obter resultados, só que com o tempo é inevitável ter conflito. Então a formação é um processo de conhecimento, reconhecimento de área, quem é quem, até onde eu posso ir, entendeu? A partir do forming, é inevitável o conflito. Por quê? Porque eu vou estar dependendo do fulano, o fulano está dependendo de mim, né? E aí a gente precisa, então, chegar no nível mais... Vai conflitar. Por isso que a gente fala que conflito, viu? Conflito é sinal de uma equipe que está amadurecendo. É o storming. Então, storming, tempestade, né? Então vai chegar no storming, e o storming a gente está conflitando, beleza. Não tem problema conflitar. Só que você vai ter que controlar esse grau de complexidade do conflito, que é para não dar problema. Porque essa complexidade chegar no nível pessoal, por exemplo, só tem uma forma de resolver o conflito. Por exemplo, eu e o Grogo, a gente está conflitando aqui, a coisa chegou no pessoal. Só tem uma forma de resolver, tem que tirar um dos dois da equipe. Né? Aí tirar da equipe, entenda você como você achar melhor, né? Pode ser tipo, demite um, ou manda para um outro departamento, tem várias opções aí, tá? Então o storming é isso. Né? Mas à medida que a gente vai conflitando, isso que é bacana, né, pessoal? À medida que a gente vai conflitando, a gente vai começando a se entender, começando a se conhecer, e a gente normaliza ou normatiza as regras de relacionamento. Agora eu já conheço o Grogo me conhece. Então eu sei até onde eu posso ir com o fulano para evitar conflito. Então a gente se conhece e consegue performar dessa forma. E essas regras vão se desenvolvendo a um ponto tal, onde a gente chega no nível de performing. O que é o performing? Agora a gente está, velocidade cruzeiro.
chega coisa nova, chega demanda nova para fazer, a gente, ó, já estamos aqui, chegou demanda nova, é só entrar no nosso trem que a gente está produzindo toda hora. Esse é o performing, né? E aí você fala, mano, mas isso aí foi 1965, faz tanto tempo que isso foi escrito, né? Pois é, mas até hoje é o modelo de maturidade de equipes mais citado, mais utilizado e mais, como é que eu posso dizer, mais estudado, né, pelas pessoas do mundo inteiro, pessoal. O modelo de maturidade tem outros, tem. Tem o Scott Peck, por exemplo, que é um psiquiatra americano que fala também sobre isso, mas o mais bacana e mais tranquilo e com o qual as pessoas mais ressonam é o modelo de maturidade do Tuckman. Tá legal? Na década de 70, o Tuckman faleceu aí, início da década de 70, ou final da década de 60, não lembro, e algumas pessoas pegaram o modelo dele e estenderam e adicionaram uma fase chamada transforming, ou adjourning, que é a fase de transformação. Que é isso? É quando você chega num estágio, né, que a equipe ela está em buscando constantemente mais, né? O que você tem que tomar cuidado é, se você mudar a composição da equipe, olha só, isso aqui é muito comum, né? Você muda a composição da equipe, o que acontece? Todo o teu trabalho, né, as dinâmicas de equipe, as observações, as ferramentas que você utilizou, né, como gestor, como Scrum Master, como coach, como Product Owner, não interessa, como agente de transformação, vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque quando eu mudo a composição da equipe, sabe o que acontece? A equipe volta para o storming. Ah, mas se eu mudar uma pessoa, pode ser que tenha um stormingzinho aí de rapidinho, e já volta rapidinho para o performing. Mas se eu mudar a composição de forma significativa, você vai voltar tudo de novo. E ó, pode ser que demore para chegar lá no performing de novo. Isso é uma razão social para você, como gestor, né, como agente de transformação, manter as suas equipes estáveis. Quem vem acompanhando as lives aí já deve ter visto, por exemplo, que uma das tendências de governança para o século XXI é você ter equipes estáveis. O pivô da gestão são as equipes, não são mais os projetos. Entenderam? Então eu tenho que começar a parar de pensar em alocar recurso em projeto, recurso, leia-se pessoas, né? Recurso em projeto e começo a pensar a alocar projetos em equipes. É uma mudança de paradigma grande na cabeça de alguns gestores, especialmente aquele cara que é gestor de projetos, bitolado, só tem aquilo para ele, há 20, 30 anos, de 40 anos, sei lá, de repente, entendeu? Então ele tem que abrir a cabeça para isso. E você tem que ajudar o cara a abrir a cabeça para isso. Então para de alocar recurso em projeto e começa a alocar projeto em equipe. Né? Legal. Então você sabe que tem que passar por esse, digamos assim, por esse processo de amadurecimento. Como é que eu faço para passar pelo processo, Heitor? Você vai utilizar a nossa famosa retrospectiva. É a reunião, né, na nossa... Muito bem, Aires. Stable Teams Pattern. É isso aí. Né? Entendedores entenderão, né, Aires? É isso aí. Stable Teams Pattern. Padrão Stable Teams, tá? O que é isso, Heitor? Calma, pessoal. Vamos falar tudo aqui na live também. Né? Tô dando uma oportunidade grande de vocês aprenderem isso aí, mas aí se a gente for falar sobre tudo que envolve esse tema, ele é grande, né? Ele não é... Opa, minha bateria aqui também... Esse tema, ele não é um tema complexo, mas é um tema grande. Tá legal? Tá bom? Então, olha só. Legal. Então, eu sei que eu tenho que passar por isso aí, sei que eu tenho que parar de pensar em alocar recurso em projeto e tenho que alocar projetos em equipes para aumentar o grau de performance da minha equipe, né, para dar tempo deles aumentarem a performance, criarem uma identidade de equipe, e aí você vai, durante a retrospectiva, utilizar ferramentas dinâmicas de grupo para você trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Você passando pelos estágios aqui do Tuckman, é você utilizar dinâmicas de grupo dentro da sua retrospectiva.
Tá legal? Mas como é que eu vou agora, o que tá faltando como é que eu vou saber o que precisa ser trabalhado na minha equipe? Como eu falei para vocês precisam ter uma relação one-on-one com cada um dos membros da sua equipe. Isso é super importante. Você tem que conhecer os caras, nome, como é que é. Aproveita a pandemia para fazer reuniões, como o pessoal da Gigafly Network que vem fazendo, empresa brasileira que está arrebentando, super bacana, né? Façam reuniões one-on-one para conversar sobre coisas que não são apenas de business, de negócio, de trabalho. Faz reunião para falar sobre coisa pessoal. Gosta de fazer churrasco? Gosto. Vamos lá, vamos bater um papo aqui, ó. Como é que eu faço churrasco aqui na minha casa? Aí você fala, troca figurinha. Gosta de atirar? Gosta de não sei o que? Gosta de pescar? Gosta de andar de. E por aí vai, entendeu? Então você tem que ter essa relação one-on-one. Beleza? Muito bem. Agora, para você descobrir o que precisa ser trabalhado dentro da equipe, eu vou falar, mas eu quero que você, antes de eu falar, deixa eu dar uma olhada aqui quantas pessoas estão vendo aqui no Facebook. Tem umas pessoas aqui no YouTube. Legal. Bom, eu falei para vocês que eu ia dar os 2 passos, né? Para vocês começarem a amadurecer a equipe de você. Então a ideia é assim, ó, você sair da live, cara, e você já implantar isso aí dentro da tua equipe, né? O primeiro passo é você utilizar as retrospectivas, já falei, para você utilizar as retrospectivas como uma forma, como uma reunião de Kaizen de pessoas. A gente está acostumado a utilizar a retrospectiva, a ver a retrospectiva como um Kaizen de processo apenas, né? Só que a retrospectiva não é só Kaizen de processo, é Kaizen de pessoas. Então não perca a oportunidade das retrospectivas para trabalhar as pessoas. Então monte uma agenda recheada de dinâmicas para você trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Segundo passo, descobrir o que precisa ser trabalhado. Como é que eu vou descobrir, Heitor? Ferramenta bem simples, conhecida, mas muito poderosa, chama Roda da Vida. Então a Roda da Vida, pessoal, para quem não conhece, o que é isso? É um modelo, tem vários modelos de Roda da Vida, né? Você pode adequar também para a sua realidade, tá? Tem vários modelos, né? A ideia da Roda da Vida é o seguinte, é você trabalhar aspectos diferentes, por exemplo, o aspecto pessoal, o aspecto profissional, o aspecto de relacionamentos, o aspecto da qualidade de vida, né? E vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, no aspecto pessoal, como é que está a saúde e disposição do cara de 0 a 10, de 1 a 10? Como é que está o desenvolvimento intelectual? Ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo alguma coisa aqui? Como é que está o equilíbrio emocional? Como é que está a realização e o propósito? Vamos lá agora para o aspecto profissional. Como é que está a questão financeira? Tudo isso de 1 a 10. Como é que está a contribuição social? Esse cara está contribuindo, está fazendo alguma coisa? Ou ele não está nem pensando nisso ainda? Então você vê, o que você vai ter vai ser um radar. A roda, ela vai ser como se fosse um radar. Eu vou fazer aqui o desenho rapidinho para vocês verem, né? Então você vai ter um radar daquele cara, tá? Como se fosse um radar. Que radar é esse? Para que serve, Heitor? Justamente para você saber onde você vai atacar. Então a roda vai ser assim, ó. Cada uma dessas partes aqui são um aspecto, por exemplo, espiritualidade, família, recursos financeiros, entenderam? Então é isso, né? E aí o cara vai marcar de 1 a 10, né? Então a roda ela vai ter graduações aqui, né? Você vai ter então 10 círculos concêntricos para o cara marcar de 1 a 10, e ele vai marcar cada um dos aspectos, ele vai marcando aqui, né? Tá certo? E aí, ó, o que vai acontecer? Você vai ter um radar, né? Ó, tô marcando aqui para vocês verem como é que fica a roda da vida, né? Você vai ter um radar assim, tá vendo? Ó? O que eu quero ver se eu estou desenvolvendo o pessoal? Eu quero ver isso aqui cada vez mais ir para a periferia.
da roda, entenderam? E o que eu vou fazer então? Então, eu vou analisar a roda da roda da vida de cada um dos meus membros da minha equipe, né? Olha, uma das razões para você começar a pegar uma equipe que está muito grande, começar a quebrar em equipes menores, né? Então você vai pegar e vai ver lá o que está mais baixo. Ah, de repente pode ser no aspecto profissional, a realização e propósito, por exemplo. A realização, o propósito. Tá? Ele marcou 2, por exemplo. Putz, o que eu vou fazer com esse cara? Você vai começar a ajudá-lo a encontrar o seu propósito. Tem dinâmicas de grupo, tem ferramentas para você fazer isso, né? Tem livros, Agile Retrospectives, Coaching Agile Teams, da Lisa Atkins. Então, o que não falta é livro e ferramentas. Você dá um Google, por exemplo, uma conversa, se você tiver em algum desses aspectos, se você não encontrar uma dinâmica específica para isso, você pode conversar com o cara. Entenderam a ideia, pessoal? Então, a roda da vida é uma ferramenta muito poderosa para você identificar onde é que tá o problema naquele membro da equipe. E você, então, vai atuar em cima daquele problema. Entendeu? E aí você não cai naqueles dois erros muito comuns que pessoas que utilizam esses 2 passos aqui, retrospectiva e roda da vida, o pessoal cai muito. Os caras acham que o problema é aquele, mas de repente o problema não é aquele, né? Então toma cuidado, e os caras trabalham apenas a maturidade. Como é que eu faço então para não trabalhar apenas a maturidade? Vamos lá. O Marco Casarin está falando aqui no Instagram que tem também um site bacana chamado Fun Retrospectives. É isso aí, funretrospectives.com. É um site muito legal que tem muita dinâmica também. O site chamado Tasty Cupcakes. Tasty Cupcakes, sabe cupcake? Tasty, de gostoso, delicioso. Tastycupcakes.com também, o .org. Tem muitas dinâmicas também para você trabalhar. Tá legal? Muito bom. Então, assim, então como é que eu faço para aplicar isso aí? Vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz para não cair nesse problema de você querer trabalhar apenas a maturidade, né, pessoal? Já falei para vocês, não é só maturidade que você está trabalhando aqui, tá? Quando o seu time atingir um nível, né, um grau de maturidade mais alto, né, pensando aqui no nosso modelo de Tuckman, o que eu vou fazer? Já estou aqui no Perform. E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar fazendo a mesma coisa? Já estou aqui no Perform. E agora? Aí que vem o pulo do gato. Entenderam porque que essa live é uma oportunidade? Eu não falo isso para ninguém, pessoal, nem em treinamento. Eu não falo isso nem em treinamento. Eu faço isso quando eu estou atuando em consultorias. Entenderam? Eu faço isso quando eu estou atuando em consultoria. O pulo do gato é o seguinte: você vai parar de pensar em maturidade e você vai pensar em propósito. É um dos itens lá da roda da vida. Você vai focar no propósito. Qual é o propósito da minha empresa? Qual é o propósito do cara? Como é que eu caso os dois? Entendeu? Não precisa ser igual. Não precisa ter o mesmo propósito. Entende? Mas a tua empresa tem um propósito. Qual é o propósito do cara? Esse propósito dá para casar com o propósito da empresa? Esse é o pulo do gato. Se você consegue casar essas duas coisas, você vai conseguir um colaborador pro resto da vida. Ele só vai sair de lá quando ele ficar velho, quando, sei lá, quando fizer alguma cagada lá na gestão. O cara não vai sair da empresa nunca mais, bicho. Como é que você sabe disso, Dom? Porque eu já fiz isso. Fiz isso em várias empresas, dando consultoria. Entendeu? Faço isso na Máximos. Tento o máximo possível fazer isso na Máximos. Que é para fazer aquilo que eu vendo. Entendeu? Então, se você conseguir casar esse propósito da pessoa com o propósito da empresa, show de bola. Qual a dificuldade que tem nisso aí? A dificuldade que tem nisso aí é o seguinte, ó. Qual é o propósito da tua empresa? O problema já começa aí. Então, ontem, por exemplo, a gente falou bastante na live que as empresas, à medida que elas vão crescendo, elas esquecem o seu propósito. Né? É o primeiro problema. Ninguém está mais preocupado com o propósito da empresa. O propósito da empresa é fazer a burocracia funcionar. O sistema agora ele ganha uma vida própria. Né?
entendeu? Tu tem que acabar com isso, tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito bem. Ó, quem tá tomando aí uma tacinha de vinho, né? Muito bom. Entenderam? O segundo problema é você descobrir qual é o propósito da pessoa para você fazer esse casamento. Não precisa ser igual. Você pode casar propósitos diferentes, porém eles têm que estar rumando na mesma direção, digamos assim, né? Aí assunto para uma outra live. Vocês entenderam? O que é importante você entender aqui é o seguinte: o meu propósito não precisa ser igual ao propósito da minha empresa. Não vai ser igual ao propósito da minha empresa. Cada pessoa tem um propósito na vida. O propósito da empresa é outra coisa. Entenderam? Agora, eu consigo casar os propósitos. Não precisa ser a mesma coisa. Isso é uma coisa que, digamos assim, a Jair Coxo, gestor incauto, não presta atenção. Ele fala, compra o propósito da minha empresa. A pessoa não vai comprar o propósito da sua empresa. A pessoa tem o seu próprio propósito. O que você tem que buscar é casar o propósito da pessoa com o propósito da empresa. Entenderam? Para bom entendedor, meia palavra basta, hein? É casar os propósitos. Não é fazer o cara comprar o propósito da empresa. Porque aí quando você casa esse propósito, sabe o que vai acontecer? O cara vai vestir a camisa da sua empresa, vai defender a empresa, porque ele tem orgulho de trabalhar lá. Por que você acha, por exemplo, que os caras que trabalham na Apple têm orgulho de andar com a camiseta da Apple? Apple Store. Os caras que trabalham no Genius Bar, sabem porra nenhuma de tecnologia, sabem no máximo mexer nas coisas. Mas o cara tem orgulho de trabalhar lá. Né? Não quero desmerecer aí o pessoal do Genius Bar, né? Já me salvaram muito a vida. Que mais? O pessoal que trabalha, por exemplo, na SpaceX, na Tesla, né? Por que eles têm orgulho? São empresas que se destacam, né? Então, por isso que o processo, o pessoal que trabalha na Netflix, por exemplo, por isso que o processo de contratação de uma empresa dessa, pessoal, é demorado. Porque eles querem saber se é possível haver o casamento de propósitos. Eles não querem vender o propósito da empresa para o colaborador que está chegando. Eles querem saber se é possível casar. E cada empresa tem o seu próprio algoritmo para casar. Tem um cara chamado Simon Sinek, né? O Dan Pink, né? O Daniel Pink escreveu um livro chamado Drive, The Surprising Truth That Motivates Us. A verdade surpreendente que nos motiva, né? Sobre aquilo que nos motiva, e ele fala de propósito, maestria e autonomia. Né? Então fica a dica para vocês, mais uma dica aí para vocês. Tá muito difícil trabalhar o propósito, Heitor, o que eu faço? Maestria. O cara tá aprendendo? Você tá deixando o cara se desenvolver? O cara tá com tesão de ir para a empresa para aprender? O cara tem que estar aprendendo. Se ele não tá aprendendo alguma coisa nova, você não vai desenvolver o cara mais. Ele pode até estar em alta performance já, a equipe. Mas se cessar o aprendizado, a performance vai cair. Se liga. Maestria é isso, né? A propósito, já falei, que na minha opinião é o principal. E o terceiro é a autonomia. A autonomia é o quê? Isso aí é difícil o gestor dar autonomia para uma equipe. Você consegue dar até um certo nível, mas a tendência é essa, né? A gente vai fazer mais lives sobre esses assuntos mais para frente, mas a tendência é você ter equipes autogerenciáveis, autônomas, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem dentro da empresa. Tá legal? Muito bem. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, ó. Quem tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui da Juliana Lopes no YouTube. Legal a pergunta, ó. Como mapear propósito de colaboradores de forma escalável? Ótima pergunta, Juliana. Por exemplo, com mais de 10 mil colaboradores. Tem uma forma muito bacana, Juliana, que independe Você precisa de uma ferramenta, tá certo? Você vai precisar de uma ferramenta. Dificilmente você vai fazer uma planilha no Excel que tem a roda da vida e vai fazer a coisa toda. Dá para fazer, assim também, né? Mas o ideal é você ter uma ferramenta, né? E essa ferramenta, ela precisa estar trabalhando, ela precisa, por exemplo, coletar os dados dos 10 mil colaboradores e ela precisa dar, né, é quase data science, porque 10 mil colaboradores é muita coisa. E quando a gente trabalha a roda da vida de 10 mil colaboradores, a gente tem muita coisa para poder compilar. Mas a ferramenta precisa ter
todos os pontos da roda da vida, entre outras coisas, né. Tem uma ferramenta que a gente usa aqui na Máximos que é muito bacana, tá. Eu vou dar o nome dela, viu, Juliana? Não sei se você já conhece aí, mas eu vou escrever aqui para você, tá? Tô ganhando nada para dar o nome dela, mas eu acho a ferramenta bem legal e ela é customizável, tá? Para você trabalhar isso aí, viu, Juliana? Chama Team Culture, é o nome da ferramenta. Ah, não quero gastar dinheiro com ferramenta, o que que eu faço? Você vai pegar um cara que manja muito de Excel, Power, você vai botar, você vai pegar a forma que o seu RH verifica, dar uma enxugada e colocar a roda da vida lá dentro, tá certo? E essa análise, ela é bem tranquila, tá? Muito bom, pessoal.